Deixa eu pedir só para arrumar uma água que eu cantei e tô com a dela seca. Se acabar a bateria, só apertar aqui. Tá. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu dobrei os joelhos ali, o Espírito Santo de Deus falou comigo: prepara que você vai pregar a palavra. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem precisa ouvir essa palavra de hoje. E eu louvo a Deus por esse trabalho na madrugada. Trabalho onde Deus tem reconstruído vidas, tem levantado pregadores, tem adestrado a mão das pessoas para louvar a Deus, para ir para a obra, tem reconstruído casamentos. Através desse trabalho, Deus tem feito maravilhas. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Nivaldo. O senhor é um homem de Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Estive por 7 anos frequentando a madrugada sem cessar durante o período com o coronel Nivaldo. Minha esposa era estéril, para quem não sabe, e através das buscas da madrugada, hoje nós temos um filhinho de 1 ano e 8 meses, e ela está grávida novamente para a glória de Deus. Quem crê que Deus faz milagre? Eu estou aqui como uma testemunha. Eu não sei que dificuldade você está enfrentando, onde é a esterilidade na sua vida. Talvez seja na área financeira, talvez seja com os seus filhos, talvez no seu casamento, eu não sei onde é, mas eu estou aqui como boca de Deus para te dizer: Deus continua fazendo milagres sobre a face da terra. Rapidamente vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, cujo título é o Vale dos Ossos Secos. Todos acharam? Eu vou ler e não deixa nada tirar sua atenção, por gentileza. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Feche sua Bíblia, curve sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa palavra. De só lermos a Tua palavra, meu Pai, já somos fortalecidos,
de só meditarmos nesta palavra, meu Pai, sem a pregação, ela por si só já falaria aos nossos corações. Mas, meu Deus, eu me coloco mais uma vez à disposição do Teu reino, porque essa palavra, meu Deus, tem endereço certo, muda a história das pessoas, meu Pai, levanta o caído, meu Deus, dá alegria ao triste, muda a história, perdoa pecados, sepulta passado no mar do esquecimento, cria histórias novas para os meus irmãos. Meu Deus, tem pessoas aqui que acham que não tem mais jeito para elas, mas o Senhor é o Deus de vidas novas, de histórias novas, o Deus que dá oportunidades novas, muda a história de cada um dos meus irmãos, meu Deus, assim conforme o Senhor tem mudado a minha. Meu Pai, nos ensina a amar a Tua palavra, nos ensina a ouvir, meu Pai, o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Mude-nos, meu Pai, de dentro para fora, para que nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos aqui diante do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel profetizou cerca de 600 a 650 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio nome Ezequiel já revela a intenção do livro para nossas histórias, que Ezequiel significa Deus fortalece, Deus é a minha força. Talvez você entrou aqui hoje fraco, mas o significado do nome de Ezequiel, pastor, já traz uma menção do que Deus quer falar conosco, do que Deus quer fazer na tua história, do que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te fortalecer, Deus vai te fortalecer, Deus vai te fazer um homem forte. É isso que Deus quer para a sua história. E quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel, se me perguntasse, pastor Nivaldo, qual é o profeta mais inteligente, qual o profeta mais polido de todos que você acha da Bíblia Sagrada, com certeza eu falaria sobre Ezequiel. Talvez Ezequiel numa brilhante resposta, quando o Senhor Deus mostrou para ele o vale de ossos secos, perguntando para Ezequiel: Ezequiel, pelo que você está vendo, esses ossos podem reviver? Ele responde para o Senhor Jeová, dizendo: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, ele aprendeu a tributar a Deus a capacidade da mudança, a tributar a Deus a capacidade para mudar a tua história, a tributar a Deus, dizendo a Deus: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida financeira. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar meus filhos das drogas. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o meu casamento. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer uma vida para o meu ventre. Ele aprendeu a tributar a Deus toda a honra e toda a glória, dizendo: Senhor Jeová, tu o sabes. E quando eu olho para a vida de Ezequiel, vejo aqui que Ezequiel está profetizando, não como nós. Ezequiel estava preso, estava com a sua liberdade cerceada. Talvez todos nós aqui estamos soltos, todos nós aqui estamos na rua com a nossa liberdade de ir e vir garantida. Mas Ezequiel estava preso, com o seu corpo físico preso, mas a alma de Ezequiel era livre, o espírito de Ezequiel era livre, o poder de orar de Ezequiel era patente. Muitos e muitos de nós não estamos presos como Ezequiel estava preso na Babilônia, mas temos a alma presa, o espírito abatido. Por quê? Porque não aprendemos a tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o poder. Ezequiel estava preso, com o corpo físico preso, ele foi levado cativo para a Babilônia, e agora então Ezequiel está à beira de um rio chamado Quebar, e a Bíblia diz então que Ezequiel preso, tão somente com seu corpo, mas não com a sua alma e seu espírito, e ele estava preso ali trabalhando para um povo estranho, e Ezequiel agora à beira daquele rio, levanta a cabeça e começa a ter visão de Deus. Meu irmão, está na hora de você levantar a cabeça para você ter visão de Deus. O profeta teve que levantar a cabeça para ter visão de Deus, mas você se coloca na posição de vítima, de coitadinho. Você nunca vai ter visão de Deus nessa terra aqui, meu irmão. Ou você é guerreiro ou você é vítima, não tem outra alternativa. Ezequiel estava preso,
fisicamente, à beira de um rio chamado Quebar, e ele então se dispõe a levantar a cabeça, e a Bíblia diz que quando ele levanta a cabeça, sabe o que acontece com ele? Ele começa agora então a ter visões de Deus, irmão. Ele começa a ter visão de Deus. Quando ele olha para a banda do norte, veio uma grande nuvem, como da cor de ambar, como da cor de laranja, e ele então olha para aquela grande nuvem, e essa nuvem vem aproximando-se dele, e ele olha para aquela nuvem, e vem uma nuvem resplandecente, com resplendor de glória, e ele olha para aquela nuvem, uma grande nuvem, e ele então começa a colocar sentido na nuvem, a prestar atenção naquela nuvem. Talvez muitos venham na igreja, pastor, e não prestam atenção na palavra, no que Deus está querendo dizer, fica querendo que o pastor ora, que o outro ora. Deus fala comigo, mas Deus vai falar com você quando você prestar sentido nesta palavra aqui, nesta palavra. E ele então agora começa a ver aquela grande nuvem, e quando ele presta sentido naquela nuvem, ele vê 4 seres viventes, e os seres viventes eram seres um tanto quanto interessantes, que do lado direito tinha rosto de leão, do lado esquerdo rosto de boi, atrás rosto de águia, e na frente eles tinham seus próprios rostos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles tinham 6 asas, e então ao lado deles existia uma roda, e dentro dessa roda outra roda, e eram todos eles da mesma cor. Quando eles se movimentavam, aquelas rodas se movimentavam juntamente com eles. Quando um abaixava a asa, o outro também abaixava a asa com os outros. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles 4 seres viventes, logo acima deles existia como uma abóboda, como um telhado como esse aqui, só que era de vidro. E logo acima daquele telhado de vidro existia um trono, resplandecente também. E sentado naquele trono, assentado naquele trono, havia alguém como semelhança de homem. E quando Ezequiel olha para aquela visão, ele vê alguém com a semelhança de homem, resplandecente como um arco-íris em dia de chuva. Ele olha para aquela figura que ele não estava entendendo, e então aquela visão era do trono da glória de Deus. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé que hoje falarei contigo. Ezequiel preso teve que olhar para cima para Deus falar com ele. Deus disse para Ezequiel: põe-te em pé porque eu falarei contigo. Isso é uma disposição de tentar ouvir e entender o que Deus quer falar conosco. E ele se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, ele cai prostrado, porque ele viu a glória de Deus. E do capítulo de número 1 até o 37, agora Ezequiel é levado ao meio de um vale, talvez como o que você esteja passando nessa madrugada. O vale da perda, o vale do desprezo, o vale da separação, o vale da dificuldade financeira. Mas o que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada é que o Espírito Santo do Senhor Deus, que levou Ezequiel e colocou ele no meio daquele vale. Talvez você está se colocando na posição de vítima, mas o próprio Deus te colocou no meio dessa situação, para que talvez você viesse aqui num trabalho como esse, para ouvir e entender a palavra e saber o que Deus quer para a sua história. E a Bíblia revela agora que Deus coloca Ezequiel em meio àquele vale. E a Bíblia fala que Ezequiel, no meio daquele vale, não consegue andar. O medo nos paralisa, a afronta nos paralisa, a perda nos paralisa. Ezequiel está no meio daquele vale agora, estagnado, porque o medo paralisa. E a Bíblia diz então que agora o Senhor Deus, o Senhor Jeová, faz Ezequiel andar. Eu quero te dizer nessa madrugada que Deus vai fazer você andar. No meio desse vale, Deus vai fazer você andar. E o interessante é que Deus fez Ezequiel andar, mas quem viu que os ossos estavam sequíssimos foi o profeta.
O profeta viu que estava sequíssimos. Deus não perguntou para Ezequiel se os ossos estavam sequíssimos. Foi o profeta que falou para Deus que eles estavam sequíssimos. Deus não conseguia andar, Ezequiel não conseguia andar, Deus fez Ezequiel andar. Mas na visão de Ezequiel, pelo que ele entendia, pelo que ele compreendia, ele viu que estavam sequíssimos. Assim como a sua história, talvez para você, é imutável. Assim, a sua situação, na sua ótica, está sequíssima. Você não vê esperança. E Deus então agora tem um diálogo com o profeta, assim como Ele está tendo um diálogo com você nessa madrugada. E Deus fala para Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, pelo que você sabe, por tudo que você aprendeu até hoje, Ezequiel, pela sua expertise, pela sua especialidade, pelo tanto que você acha que você domina algum tipo de assunto, Deus fala para Ezequiel, porventura poderão reviver estes ossos? Ezequiel brilhantemente responde ao Senhor Deus, dizendo: Senhor Jeová, Tu o sabes. Muito bem, Ezequiel, agora que você me tributou toda a glória, agora que você atribuiu a minha capacidade de ressuscitar essa situação, de te tirar dela, eu vou te ensinar, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Como, Senhor? Profetiza, Ezequiel. Como, meu Deus? Abre a tua boca, Ezequiel. Profetiza a esses ossos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel profetizou conforme se lhe deu ordem. Aqui existe um segredo, que é a obediência. Muitos querem as bênçãos do Senhor, mas não querem se submeter à tua palavra. Em Deuteronômio diz que o princípio da lei, ou seja, o objetivo da lei é a obediência. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele profetizou conforme se me deu ordem. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto Ezequiel profetizava, enquanto Ezequiel pregava, enquanto Ezequiel louvava, enquanto Ezequiel vinha na oração da madrugada, enquanto Ezequiel se dispunha a ouvir a palavra de Deus, enquanto Ezequiel orava, enquanto Ezequiel jejuava, enquanto Ezequiel se submetia, enquanto Ezequiel se humilhava, Deus preparava uma exaltação para Ezequiel. Então profetizei conforme se me deu ordem. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Hoje é dia de você falar para o seu problema. Você não é meu mais. Ouve a palavra do Senhor: para trás de mim, Satanás. Aquilo que te machucava, a partir de hoje não vai te machucar mais. Aquilo que te prendia, a partir de hoje não vai te prender mais. Aquele vício que te aprisionava, a partir de hoje, eu profetizo que a partir de hoje não vai te prender mais. Ele profetizou conforme se deu ordem. Os ossos secos ouviram a voz do Senhor, começaram a crescer carne, nervos naqueles ossos. Houve um grande reboliço, assim como Deus está fazendo um reboliço na sua vida. Houve um reboliço em meio àqueles ossos. E então agora começou a juntar cada osso com o seu osso, a tíbia com o fêmur. Eu não entendo muito de anatomia humana, mas cada osso foi se juntando ao seu osso. Deus vai colocar todas as coisas no lugar na sua história. E agora então existia um grande exército extremo de pé. Deus olha para aquele exército e diz para Ezequiel: e aí, Ezequiel? Talvez Ezequiel olhe para aqueles ossos e
Senhor, estão de pé. Estão de pé, mas não tem vida. Estão de pé, mas não tem alegria. Aleluia. Estão de pé, mas não tem ousadia na minha presença. Aleluia. Não tem ousadia para louvar, não tem ousadia para pregar a palavra, não tem ousadia para ajudar o pastor na igreja, não tem ousadia para cessar na sua terra e falar: a partir de hoje a afronta não vai mais na minha casa. Não tem vida. Então o Senhor Jeová ensina Ezequiel, assim como está ensinando cada um de nós nessa madrugada, dizendo a Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Então, Ezequiel, como o Senhor? Conjecturando naquele diálogo, como o Senhor? Profetiza ao Espírito. Que Espírito, Senhor? Ao meu Espírito, Ezequiel. Profetiza ao Espírito, dizendo: Espírito, vem dos quatro cantos e entrem nesses mortos, para que vivam. Então profetizei conforme se me deu ordem. E aqui agora está o segredo dessa palavra, no versículo de número 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, ou seja, a minha igreja. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Preste atenção que entre 5 minutos eu quero concluir a mensagem. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui sem esperança nenhuma. Aleluia. Talvez você chegou aqui achando que aquele sonho que você tinha, aquele projeto que você tinha, está sepultado. Eu não sei qual é o seu sonho, qual a sua esperança que está morrendo, qual a sua esperança que você está vendo-se caminhar cada vez mais distante de você. Mas toda essa história narrada dessa visão do vale de ossos secos, Deus está te ensinando que é possível você vencer. É possível você que quebrou, empresário, você reerguer uma empresa novamente. É possível você, moça, que foi traída, achar um marido digno, honesto e te respeitar todos os anos da sua vida. É possível você, pai, que fracassou como filho, mãe que fracassou como esposa. Deus está dizendo para você que ainda é possível. Assim é toda a casa de Israel, porque dizem: a minha esperança se desvaneceu, minha esperança está cortada. Aí Deus nos ensina a profetizar sobre os ossos mortos, secos. Depois Deus nos ensina a profetizar sobre, depois que eles estavam de pé, para que o Espírito entrasse naquela situação, daqueles mortos. E Deus nos ensina a profetizar a palavra. Como, irmão Fabrício? Como é feliz aquele que segue conselho de ímpio? Não. Como eu, Fabrício, sou feliz, porque eu não sigo conselho de ímpios, não me detenho no caminho de pecadores, e nem me assento à roda de escarnecedores. Antes tenho tido prazer nesta palavra, pois medito nela dia e noite. Pois eu tenho sido como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e as minhas folhas não secam, e tudo que eu faço prospera. Não são assim os ímpios, antes são como a palha que a moinha espalha. Profetizar o que, irmão? A palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que estamos aqui fazemos menção ao nome do Senhor. Profetizar o que? A palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, Salmo de número 119, para eu não pecar contra ti. Profetizar o que? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Profetizar o que? A palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Mas profetizar o que? A palavra, quando eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro?
O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. Profetizar o que? A palavra, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Profetizar o que, Ezequiel? Profetiza a palavra. Profetiza a palavra na sua história, profetiza a palavra no seu problema, profetiza a palavra na sua situação financeira, profetiza a palavra, Ezequiel.